Olá, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Socorro Aragão, faço parte da faculdade da FASEC, de Pedagogia, e hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para compreender a educação brasileira, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e a Defesa da Escola Pública. Preparem-se para uma reflexão profunda, clara e bem estruturada, porque nos próximos minutos você vai entender como esse documento marcou a história da educação no Brasil e ainda continua extremamente atual. E hoje eu tenho convidadas muito especiais, que são minhas colegas de faculdade, que são elas, Thaísa, Cristiane, Gisele, Márcia, Luana e Joiciane. E agora, para dar andamento no nosso tema de hoje, vou chamar minha colega Gisele. Oi, Gisele, bom dia, tudo bem? Oi, Socorro, tudo bem? Bom dia, ouvintes do nosso podcast. Como nossa amiga Socorro já falou, hoje o nosso podcast irá falar sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi um documento muito importante para a história da educação brasileira, que foi publicado no ano de 1932, que defendia uma grande reforma no sistema educacional brasileiro. O manifesto surgiu durante o período do governo de Getúlio Vargas, que foi logo após a Revolução de 1930, que era quando o país estava passando por mudanças políticas, sociais, e os educadores acreditavam que o país precisava reformar a educação para acompanhar o desenvolvimento do país. E o documento foi assinado por alguns educadores e entre eles estão nomes como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho. Eles foram inspirados pelo Escola Nova, que foi um movimento pedagógico que defendia uma educação mais moderna, centrada no aluno e no desenvolvimento integral da criança. E o ponto de partida do manifesto foi a crítica ao modelo de ensino tradicional da época. Os pioneiros viam como algo já ultrapassado, elitista, excludente, e a escola era voltada apenas para uma pequena parte da população, né? E baseada apenas na memorização do conteúdo. E as principais ideias assim do manifesto que eles defendiam era uma escola pública, gratuita, que fosse laica, igualitária, com ensino de qualidade, integral e, assim, no ensino integral, que visse o aluno como um todo, em vários aspectos de ensino, e que fosse obrigatória. E para falar um pouco mais sobre isso, vou estar chamando a minha amiga Márcia, para dar continuidade. Bom dia, ouvintes do nosso podcast, bom dia a todas as minhas colegas. Que é assunto de extrema importância a gente trouxe hoje para nosso episódio, né? Trazendo esse marco histórico que ocorreu no ano de 1932, mas que impacta nossas vidas até hoje, né? E que teve como os principais defensores Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, assim como a nossa amiga Gisele já falou, que foram grandes nomes da educação pública. Esse manifesto defendia uma escola única, né? Que não tivesse separação da elite e da classe baixa, né? Onde todos pudessem ter a oportunidade de uma formação que fosse integral e que todos pudessem ter acesso além das disciplinas tradicionais, né? Fosse pública, onde todos pudessem ter acesso, e laica, sem religião da instituição, o que trouxe uma grande resistência da Igreja Católica na época, né? Pelo fato da ameaça à sua influência educacional, já que grande parte das instituições eram de poder da igreja, né? E que fosse gratuita, bancada pelo Estado. Para vocês verem o quanto foi importante esse manifesto dos pioneiros, que trouxe essas grandes ideias para a reconstrução da educação brasileira.
Agora eu vou passar a fala para minha amiga Cristiane falar um pouco mais sobre isso. Olá, pessoal, bom dia. Me chamo Cristiane Rodrigues. Então, valorização do professor vai além da formação inicial, sendo essencial também na formação continuada que permite ao docente atualizar seus conhecimentos e metodologia do ensino. Além disso, salário justo e reconhecimento social são fatores fundamentais para motivar esses profissionais a garantir sua permanência na carreira. Os pioneiros entendiam que não existia educação de qualidade sem professores preparados, por isso defendiam formação de qualidade, valorização profissionais, melhores condições de trabalho. Professor passa a ser visto como mediador do conhecimento, a peça-chave do processo educativo. Muito obrigado e bom dia. Olá, bom dia aos nossos ouvintes e colegas aqui presentes. Eu sou Joycene Azevedo e irei falar um pouco sobre a educação voltada ao desenvolvimento integral, onde a ideia do desenvolvimento integral representava uma ruptura importante com o modelo educacional tradicional da época, que era limitado e centrado na memorização. Os pioneiros defendiam que a educação deveria formar o indivíduo em todas as suas dimensões e não apenas no aspecto intelectual. Diante disso, foram integradas diferentes áreas do conhecimento, para que assim pudessem considerar o ser humano como um todo, como no intelectual, que o intelectual era onde estimulava o pensamento crítico, a compreensão e a capacidade de resolver problemas. O emocional. Já no emocional, ele estimulava a autonomia, o autoconhecimento e a capacidade de lidar com os sentimentos. No social, para promover a cooperação, respeito e participação coletiva. O cultural era onde valorizava a cultura, experiências e o contexto de vida de cada aluno. Diante de tudo isso, a gente pode notar que o desenvolvimento integral ele foi defendido no manifesto porque buscava formar não apenas estudantes que dominassem os conteúdos, mas também cidadãos completos, preparados para a vida em sociedade e para contribuir com o progresso social e democrático do país. Agora eu passo a fala para minha amiga. Bom dia, sou Ana Thaísa e vou contribuir aqui com o que as minhas colegas estão falando a respeito, desse movimento, desse manifesto, desses pioneiros da educação nova. E nós, podemos perceber que esse manifesto ele vai nos revelar que, embora seja um marco fundamental na história da educação brasileira, ele também carrega limites e contradições que precisam ser considerados, Primeiramente, é inegável a sua importância histórica. O manifesto rompeu com um modelo educacional elitista e excludente, propondo uma escola pública, gratuita, obrigatória e laica, influenciando, pelo movimento da escola nova. Ele trouxe uma visão moderna de educação, centrada mais no aluno e no desenvolvimento integral. E aí nós podemos ver, nomes como o Anísio Teixeira, que contribuíram para consolidar a ideia de que a educação é um direito social, um instrumento de democratização, E, no entanto, apesar do seu caráter progressista, o manifesto pode ser criticado por apresentar uma visão idealizada de educação, muitas vezes distante das condições reais do Brasil da época, E aí, em certa medida, ainda do Brasil atual, a proposta de universalização do ensino esbarrava em desafios estruturais profundos, como a desigualdades regionais, a falta de investimento e a ausência de políticas públicas consistentes. E outro ponto crítico está no fato de que, embora defendesse a democratização do ensino, o movimento ainda era conduzido por uma elite intelectual. Isso levanta questionamentos sobre até que ponto as camadas populares participaram efetivamente da construção dessas propostas ou foram apenas destinatárias delas, E aí, além disso, a valorização do professor, tão enfatizada no manifesto, permanece como um ideal ainda não plenamente concretizado, A gente vê pela realidade educacional brasileira, que ela demonstra que a formação docente, as condições de trabalho e a remuneração continuam sendo desafios persistentes, evidenciando uma distância entre o discurso e a prática. E aí, por outro lado, a defesa da educação como instrumento de transformação social continua extremamente relevante,
O manifesto, ele antecipa debates atuais sobre equidade, inclusão e justiça social, mostrando sua capacidade de dialogar com diferentes contextos históricos. Assim, né, a principal crítica que a gente pode fazer não é o conteúdo do manifesto em si, né, mas a sua efetivação ao longo do tempo. Muitos de seus princípios, eles permanecem mais como metas do que como realidades consolidadas, né? E aí a gente pode perceber que o manifesto dos pioneiros, ele não falhou nas suas ideias, né? O que falha ainda hoje é a capacidade de transformá-las plenamente em realidade. Bom, pessoal, e podemos concluir ao longo desse episódio, vimos que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova não foi apenas um documento histórico, mas um marco na luta por uma educação democrática no Brasil. Seus ideais continuam atuais, na defesa da escola pública, na valorização dos professores e na construção de uma sociedade mais justa. Fica a reflexão. Estamos colocando em prática aquilo que esse pioneiro sonharam? Será, pessoal? Fica essa pergunta aí para vocês, meus ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, contribuindo para ampliar sua visão sobre a educação brasileira. Não esqueçam, pessoal, de compartilhar, de curtir e comentar lá, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!